Amém, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique atento que o Espírito Santo vai falar à Igreja de Cristo nesta noite. O tema da nossa mensagem desta noite é firmes na rocha. Esse é o tema da nossa mensagem, firmes na rocha. Amém, irmãos? Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Capítulo de número 7, o versículo é de número 24 ao 27. Nós vamos direto para a palavra de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Todo mundo encontrou Mateus, Evangelho de Mateus, é fácil de encontrar. Aqui a palavra de Deus começa nessa noite nos falando o seguinte: Jesus falando, versículo 24: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Eu quero ler bem devagar, que é para nós assimilarmos a palavra de Deus. Depois nós vamos entender o que é que Jesus está falando. Aqui, quando ele vai fazer uma comparação muito precisa, para que todos aqueles que ouvem a palavra dele entendam o que ele quer nos ensinar. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre o que mesmo? Dá uma parada nesse versículo 24. Aqui Jesus, ele chama atenção. Primeiro, ele chama atenção para quando a palavra dele está sendo ministrada. Ele quer que demos atenção para ela, para que possamos entender, e aí ele diz em seguida, e praticar. Não adianta nós, o crente, ir só na igreja, escutar, ouvir a palavra e simplesmente sair dali, e simplesmente a sua vida não cresce espiritualmente, continua naquela mesma vidinha, vai do culto, volta para casa, vai para o trabalho e não tem nenhuma prosperidade espiritual na vida dele, um crescimento espiritual. Aqui Jesus está dizendo que aquele que quer vencer e um dia morar no reino dos céus, aquele que quer enfrentar as adversidades deste tempo presente, precisa edificar sua casa espiritual nele, que é a rocha. Só vai vencer as adversidades, os problemas, só vai vencer as batalhas quem estiver com a casa edificada no Senhor Jesus. Quem está com a casa edificada em outro lugar a não ser o Senhor Jesus, esquece. Essa pessoa, na primeira adversidade, ela vai abandonar o Senhor Jesus, ela vai negar o Senhor Jesus. Quando nós edificamos a nossa casa, a nossa vida espiritual em Jesus, e andamos em conformidade o que Ele diz na sua palavra, confiamos nela, praticamos ela, no momento que nós oramos, nós sabemos, arrancamos a palavra do nosso coração, e debaixo da autoridade desta palavra, eu firmo a minha fé e a minha oração em Cristo. Os ventos podem vir, as tempestades podem vir, mas eles não vão nos derrubar e não vai nos abalar, porque nós confiamos e temos fé naquele que diz para nós edificarmos os nossos pés nele, que é a rocha aonde nenhuma tempestade, aonde nenhum problema vai nos abalar ou nos derrubar no nome de Jesus.
O Paulo, ele escreveu lá em Filipenses 4:6, não precisa ir lá. Lá o Paulo diz o seguinte: para que os crentes não se preocupem com nada desta vida. Quando ele diz não se preocupe, não é para cruzar os braços e esperar as bênçãos cair do céu, não é isso. Ele está dizendo quando o dia mal bater na porta, não é para se preocupar, porque nós temos em quem confiar e sabemos aonde os nossos pés estão firmados. Ele diz: apresente todas as suas causas para Deus, e no final você agradeça. Ou seja, o agradecimento é a confiança que nós receberemos dele, o refrigério, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E aqui o Senhor Jesus está dizendo: aquele que ouve estas minhas palavras e as praticam. Veja que não é só ouvir ou escutar, nós temos que praticar a palavra de Deus. Nós temos que botar ela em prática, irmãos. Se nós não botarmos a palavra de Deus em prática, ela vai ficar infrutífera nas nossas vidas. Assim como Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 15, a árvore que não dá fruto, ele corta. Quando eu pratico a palavra de Deus, eu vou dar fruto para o reino dos céus, em nome de Jesus. Quando eu uso a palavra de Deus, o que é que Jesus fez? Como é que Jesus enfrentou a adversidade lá em Mateus 4? Aqui em Mateus 4. Ele usou a palavra de Deus em todos os momentos que Satanás investiu contra ele. Ele sempre usava: está escrito. Não tentará o Senhor teu Deus, o inimigo. Está escrito. Ele usava sempre a palavra. E nós temos que usar a palavra de Deus. Nós temos que decorar a palavra de Deus. Mesmo porque chegará um tempo que nós não podemos mais ler a Bíblia. As Bíblias vão ser recolhidas. Nós temos que ter a palavra de Deus escrita nas tábuas dos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Por isso nós não podemos ter preguiça de ler, amados. Leia a Bíblia. Medite na palavra de Deus em nome de Jesus. Não tenha preguiça de ler, de orar, fazer jejum. Tudo isso dá crescimento espiritual para nós, no nome de Jesus. No versículo 25, Jesus, ele diz que todo aquele que está edificado nele, aí ele diz aqui: e desceu chuva e correu rios, e assopraram ventos. Veja que aqui são tempestade, ventos, enchentes. Aqui ele está fazendo uma comparação, dificuldades. Durante a nossa passagem aqui na terra, nós vamos enfrentar chuva, tempestade, enchentes, ou seja, obstáculos nos nossos caminhos. Tudo isso ele está mostrando, ele está preparando o seu povo. Os irmãos, nós já vamos concluir aqui o versículo 25. Os irmãos lembram quando Deus falou para Moisés conduzir aquele povo do Egito e ir para a terra prometida. Moisés vai até Faraó, Faraó resiste, vem ali as pragas, chega uma hora que ele não suporta, ele abre mão e Moisés conduz o povo hebreu para a terra prometida. Diante daquela multidão, eles se deparam com o quê? Com o mar, aquele mundo de água. Aí o povo se vira para Moisés e diz: foi para aqui que você nos trouxe? O faraó vai vir aqui, vai nos matar, vai matar todos nós aqui. Esse caminho está errado, Moisés. Não é por aqui. E Deus mostrando: é essa direção que você vai ter que tomar. Se Moisés não tivesse feito pulso firme, ele tinha deixado se levar pelas pessoas sem fé. O que é que o Espírito Santo nos mostra nesta passagem? Que nós não temos que nos deixar levar por ninguém que não tem Deus na sua vida. Você não tem que dar ouvido para carnal, para essas pessoas que não querem saber de Deus e não têm o Espírito Santo.
Elas vão chegar para você usada pelo diabo para dizer que você não vai conseguir, você está na direção errada. Quem são eles para nos dar algum conselho ou palpite na nossa vida? Nós temos o Espírito Santo para nos dirigir. Foi para isso que ele foi enviado, para nos ajudar. Aquele povo se depararam com aquele mar e pronto, se revoltaram contra Moisés. Aos olhos humanos era impossível eles passar para o outro lado. Mas eles passaram, porque Moisés confiou na palavra do Senhor. Todos, 99% duvidaram, mas Moisés continuou firme na fé. Aquilo que Deus fala, se cumpre. Ele só mandou: levanta o teu cajado. As águas se abrem, aquele povo passa, o inimigo vem atrás. Quando chega no meio do mar, ele manda: levanta o cajado de novo, as águas se fecham, morrem todos. Ou seja, um milagre que está na Bíblia, que isso aconteceu, não é história, isso aconteceu de verdade. E os milagres acontecem sim, irmãos, na vida de todo crente que confia na palavra de Deus, em nome de Jesus. Aqui no versículo 25 ele continua dizendo: e desceu chuva e correu rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu. Veio todo tipo de adversidade, mas ela continuou de pé. Ou seja, o crente continua de pé. Por que continuou de pé? Porque estava edificada sobre a rocha, que é o Senhor Jesus. Então, o Espírito Santo, ele é Deus. Deus, ele nos prepara, ele prepara os seus filhos para essas adversidades, para os dias difíceis, para os dias maus. Deus nos prepara para isso. E esta palavra é para nos preparar, para que nós fiquemos cada dia mais firme e confiante, que aquele que deu a vida por nós nunca nos deixa na mão, em nome do Senhor Jesus. Diante da adversidade, ele vai estar conosco para nos dar o socorro. Ele é o socorro presente, por isso que ele enviou o Espírito Santo para nos socorrer, para nos ajudar nos momentos que nós não conseguirmos. O Espírito Santo é chamado de ajudador. Ele está conosco aqui, está conosco na sua casa, aonde você for. Ele é o nossa sombra, é o Espírito Santo para nos ajudar. Mas precisamos fazer o quê? Confiar e praticar a palavra do Senhor, em nome de Jesus. No versículo 26, Jesus continua, ele fez primeiro uma comparação de um construtor. Ele aqui pegou duas pessoas que constroem casa. Primeiro ele pegou um construtor que constrói casa sólida, alicerces sólidos, que vem tempestades, mas aquela casa não se abala. Por quê? Porque ele fez uma fundação preparada, ele fez um alicerce bom, e aquela casa não... Quantas casas é jogada para o alto com esses vendaval que vem por aí? Jesus pegou dois construtores para mostrar para nós, no literal e no espiritual, como é que se faz e se age diante de uma situação. Aqui ele pega dois construtores e o Espírito Santo pega dois tipos de crentes. Aquele que só frequenta a igreja é aquele que está com a sua casa edificada na areia, assim como Jesus vai dizer aqui. Aquele que só vai na igreja, escuta a palavra, sai de lá e é a mesma pessoa, não tem mudança nenhuma. Por quê? Porque não pratica a verdade, não pratica a palavra, são os esquenta-bancos. E está cheio disso, crentes despreparados. Por quê? Porque eles vão à igreja, têm a oportunidade de ouvir a palavra e praticar. Mas muitos vão na igreja e nem escutam a palavra. Muitos estão na igreja e estão ali mexendo no celular. O pastor está falando, eles não estão nem aí, só está sentado lá esperando da hora de acabar o culto e ir embora. Depois todos esses, nenhum vai passar impune. Todos que fazem pouco da palavra de Deus, é falta de respeito com a palavra do Senhor. Assim como aqueles homens que o pastor Rodrigo estava citando agora, eles estavam fazendo negócio no dia errado, no momento errado, na casa de Deus. Jesus se indignou, falou: aqui não, isso aqui agora é o momento de ouvir a palavra do meu Pai. Aqui é um lugar santo, é casa de oração. Tem que ter muita reverência e muito respeito.
Mas hoje, são poucos que têm reverência, já perderam o respeito, o amor por aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que tem tudo na palma das suas mãos. Irmãos, nós precisamos entender que nós somos umas formigas diante de Deus. O Paulo, ele dizia, e é assim mesmo, que quando ele entrava na presença de Deus, ele tremia. Ele tremia e temia, porque ele sabe que Deus é um fogo consumidor, e ninguém pode brincar, ninguém pode diminuir a autoridade que tem esta palavra no nome do Senhor Jesus. Toda vez que eu vou pregar a palavra de Deus, me dá um frio na barriga. Não é por timidez não, é porque eu tenho temor de Deus. Porque eu sei a responsabilidade de alguém manusear esta palavra. E quando eu vejo pessoas manuseando de qualquer jeito, dá até um arrepio, dá frio na espinha. Porque Deus é amor, mas Ele é justiça, irmãos. Nada passa impune, nada passa desapercebido dos seus olhos. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre ou não pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre o quê? Areia. Veja a gravidade de não praticar a palavra de Deus. É aquela pessoa que qualquer vento joga ela para fora do caminho, da verdade, da presença de Deus. Aqui o Senhor Jesus pegou dois construtores, um que constrói casa sólida, é responsável, a engenharia é aprovada, tem controle de qualidade. O outro é irresponsável, construiu a casa com areia do mar, que nem construíram uns prédios no Rio de Janeiro há uns anos atrás, eu acho que os irmãos lembram disso. Os prédios caíram, morreu um monte de gente. Não sei se os irmãos lembram desse episódio que aconteceu. Por quê? Porque foram irresponsáveis, construíram prédios com areia do mar. Só queriam o quê? O dinheiro das pessoas, não se preocuparam com as vidas que iam morar lá, as famílias que iam morar lá, e morreram, desabou com tudo. Eles fizeram uma perícia, era areia do mar, aquilo ali esfarelava assim, as paredes se desmanchavam. Os prédios caíram. Aqui Jesus está dizendo, aquele que não pratica, a sua casa espiritual está firmada na areia. Qualquer tempestade, qualquer onda, por pequena que seja, ela passa por cima daquela casa. E ele continua dizendo por quê. Ele diz aqui no versículo de número 27, e desceu a chuva, correu rios, igualzinho. Ele diz aqui no 24, sobre aquela casa forte, e aqui a casa sobre areia, aqui a casa construída sobre a rocha. Ele dá o mesmo exemplo, a mesma tempestade, rios, ventos que combateu aquela casa na rocha, não derrubou, a mesma tempestade, essa pessoa vai se deparar com ela. Aquele que está firme com Jesus vai se deparar também, só que ele vai ficar de pé, porque a casa dele está firmada naquele que tem todo o poder para manter a pessoa de pé, firme na rocha. Não vai ceder uma vírgula da sua fé. Aí ela vai continuar ali, perseverando até o fim e ocupar o seu lugar no reino dos céus. Mas aquele que está com a casa edificada na areia, o que vai acontecer? Desceu a chuva, 27, correram rios e assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Essa queda aqui, meus irmãos, Jesus ele usa no literal e leva para o espiritual. Essa queda significa que esta pessoa perdeu a salvação.
Por quê? Porque simplesmente teve a chance, mas a casa dela não estava firmada no Senhor Jesus, estava firmada nas coisas do mundo, estava firmado na opinião dos outros, não estava firmada aqui, na palavra de Deus, alicerçada na fé. Quando vêm essas tempestades, são as primeiras a cair fora, se esfriar, deixar de orar, deixar de ir na igreja. Por quê? Porque simplesmente elas não têm alicerce firmes para se manter de pé. Não precisa muita coisa para elas abandonar o caminho, que é o Senhor Jesus, e aí a queda é grande. Não existe queda maior do que alguém perder a sua salvação, botar o pé no reino dos céus, mas por imprudência e não pensar que é a vida dela que está em jogo. Muitos não pensam assim, viu, irmãos? Muitas pessoas não pensam que a vida dela está em jogo. Cada um de nós somos responsáveis pela nossa salvação. Não é nem o irmão salva o irmão que está do lado, é eu e Deus, é você e Deus e o Espírito Santo. Temos que buscar cada dia firmar nossa fé na rocha. Haja o que houver, eu não redo meu pé, nada vai me tirar da presença de Deus. Com chuva, com dor, com sorrindo, chorando, eu vou estar com meu Jesus, porque eu sei que Ele não me abandona. Estou passando pela prova, mas eu glorifico o nome do Senhor, porque eu sei que Ele está me vendo, e Ele está fazendo isso para me dar uma bênção maior em nome de Jesus. Glória a Deus. Dá um pulinho lá no livro de Isaías 40, irmãos. Vamos lá no Isaías 40. Isaías 40, versículo 31. Amém. Aqui o profeta diz assim, no versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ou seja, aqui o profeta está falando que as pessoas, quando elas estão cansadas, sobrecarregadas, deprimidas, têm que ir até os pés do Senhor Jesus. E Ele é o que dá vigor para aquele que não tem o vigor. E subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Isso acontece com quem está com seus pés firmados na rocha. Caminharão e não se fadigarão. Por quê? Porque o Espírito Santo dá o vigor, dá a força que precisamos para não desistirmos. Às vezes bate o cansaço físico, muitas vezes o cansaço mental. Mas o Espírito Santo está conosco para nos dizer: levanta, vai em frente, dá aquele ânimo. Aí a pessoa tem aquele, como se ele desse um choque, para que os ânimos voltassem, a pessoa começa a orar, ali ele recarrega as suas baterias e vai em frente, glorificando o nome do Senhor. Amém, igreja? Graças a Deus, graças a Deus. E para encerrar, Efésios capítulo 4, para encerrar aqui. Aqui o Efésios capítulo 4, ele fala de santidade. Fomos chamados para o avivamento. Efésios 4. Glória a Deus.
Pega aqui o versículo número 1. Para não pegar versículo isolado. Aqui o versículo 1 diz assim, ó: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, Paulo falando, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos aos outros em amor. O 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Uma só fé, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Tem muita gente que quando a pessoa se desvia, ela diz que tem que batizar de novo. Nada disso. Não tem outros batismos, o batismo é um só. Ela tem que voltar a se reconciliar com Deus, pedir perdão, Deus perdoa, ela continua com Cristo, mas nada de batizar 2 vezes, isso aí é papo furado. O 8, pelo que diz, subindo ao céu, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, falando de Jesus. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tenha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta e outros para evangelista e outros para pastores e doutores, querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então tudo é pela ordem, as coisas de Deus, até que todos chegássemos à unidade da fé. É isso que Deus quer, ver a igreja dele andando na mesma fé, no mesmo grau de fé, nem a fé lá para baixo, nem a fé muito lá em cima, sempre todos na mesma linha de fé, falando a mesma palavra, falando pelo Espírito Santo. O 13 ainda, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Caminhamos para isso. Aqui chega o 14, onde eu queria chegar no 14, por isso que eu li todos esses para que eu chegasse aqui no versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inocentes. A era da meninice passou. Antes, no começo, nós éramos bebês espirituais. Hoje nós não somos mais crianças, bebês espirituais. Hoje nós somos pessoas maduras na fé. Conhecemos a palavra de Deus, conhecemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Temos conhecimento suficiente para não nos deixarmos levar por vento de doutrinas falsas ou estranhas, ou vir outras pessoas com doutrinas de homens, costumes, usos e costumes que invalida a fé do Senhor Jesus. Não é por usos e costume ou impondo regras dentro de igreja que alguém vai morar no reino dos céus. O reino dos céus é alcançado pela graça no Senhor Jesus, firmado a fé nele. Se não for através da fé, da graça, não tem salvação para ninguém. Não é mais pelas obras da lei, é pela graça que foi nos dada de graça através da morte do Senhor Jesus, que nós vamos alcançar a nossa salvação. Aqui ele diz aqui, para que não sejamos mais meninos inocentes, levados em redor por todo o vento de doutrinas. Aqui, ó. Cada uma pessoa que encontra vem falando alguma coisa. A pessoa fala uma coisa, outro fala outra, mas ninguém fala aquilo que realmente a palavra de Deus diz. São entendimentos distorcidos que nós temos, que nós não somos mais meninos para ficar acreditando em tudo que alguém vem e me fala. Não, eu sou maduro na fé, sei a quem sigo e a quem sirvo, e ninguém vai diminuir ou querer encher os meus ouvidos de coisas banais
a não ser da verdade pura e cristalina, que é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu para nos dar uma vida abundante no nome de Jesus. Pelo engano de homens, ó aqui, que com astúcia enganam fraudulosamente. Por que é que essa palavra está amarrada com lá em Mateus capítulo 7, versículo 24? Aqui, essas pessoas, aqueles que estão com a sua casa firmada na areia, eles são levados por essas doutrinas aqui, homens fraudulentos, pessoas que não têm nenhum compromisso com a verdade. Elas falam até no nome de Jesus, mas não têm compromisso com a salvação de ninguém. São pessoas que realmente estão só preocupadas com o seu bem, e o resto que morra e perca a sua salvação. Mas eu quero, quando mais números de pessoas, multidão, que é para enricar, materialmente falando. São essas pessoas, aí onde o Espírito Santo usa o Paulo para dizer: não sejam mais crianças, acordem, abram os olhos, vejam da onde que vem a palavra. Vocês têm que abrir os olhos do entendimento. O Espírito Santo está com você para não deixar ser enganados. Por que vocês... Aí é onde vai das pessoas. Elas estão indo na igreja buscar o quê? A maioria está indo buscar o quê? Buscar um milagre. Vou buscar eu quero enricar. Eu quero comprar um carro, quero comprar uma casa. Enquanto a igreja de Cristo aqui na terra não aprender, buscar em primeiro lugar, alicerçar sua vida espiritual em Jesus Cristo, vai continuar essas pessoas na igreja e vão perder toda a salvação, porque as casas delas não estão firmadas no Senhor Jesus, estão firmadas na areia, porque estão buscando o material, e a nossa busca incessante é pelo espiritual, e as demais coisas Jesus vai nos acrescentar, como ele já escreveu aqui em Mateus capítulo 6, versículo 33. A nossa busca incessante é a cada dia mais buscar a santificação, buscar o avivamento para a nossa alma e o nosso espírito, para não cair no erro dessas pessoas que firmaram a sua casa na areia. A nossa casa espiritual, Igreja de Cristo, ela precisa continuar firmada na rocha que é o Senhor Jesus. Haja o que houver, continue firme com Ele. Deus já tem o nosso lugar garantido no reino dos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Do que adianta o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Juntar tesouro, para quê? Se Deus nos mandar aqui pessoas com poder aquisitivo grande, glória a Deus, o que entrou é para tudo investir na obra. Mas não é assim que está sendo feito, né, amados? O evangelho precisa ser pregado nos quatro cantos do mundo, mas pregado em espírito e em verdade, no nome de Jesus. É assim que Deus quer ver, é assim que Jesus manda pregar, para que Ele aprove. Do que adianta o cara ganhar todo mundo, fazer um monte, dizer que aqui no evangelho de Mateus capítulo 24, Jesus ele diz que naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, mas eu expulsei demônio no teu nome, eu curei não sei quantos, eu abri os olhos dos cegos. Jesus vai dizer assim: eu nunca te conheci. Os milagres foram feitos em nome do Senhor, mas o coração dele estava bem longe do Senhor. Muitos me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É isso que Jesus não quer, ver o nosso coração longe dele. O nosso coração tem que estar ligado à sua palavra, e se está ligado à sua palavra, nós estamos ligados com ele, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Guarda essa palavra.